A paz do Senhor a todos, boa noite. Eu tive a alegria de estar mais uma vez com os irmãos, louvando a Deus. É uma honra, um privilégio poder estar ministrando a palavra de Deus, ser ministrado também pelos louvores e pela presença dos irmãos também. E até a presença dos irmãos fortalece um ao outro. Amém? Eu vou ler em Gálatas 6, do primeiro até o 10, e não foi combinado com irmãos, longe de nós. Quando ela começou a falar, eu falei: pronto, a Thaís, ela está ministrando, está dando uma prévia, pessoal, da administração. Amém? E não foi combinado. Não foi combinado. Não foi, sim. Deus é um Deus maravilhoso. Bondoso. Se você for pegar na Bíblia, quando nós estamos muito poucos, como José do Egito sendo espedrejado, sendo rejeitado, e quando nós pensamos que é o fim, ele vai lá, nos pega pela mão direita, nos levanta de novo, nos coloca no alto. O Senhor tem nos dado livramento muitas vezes que nós nem mesmo sabemos. E o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos protegido. E o que nós estamos fazendo para Ele? Qual é a obra, o expressar de gratidão ou o sentimento do nosso coração um para com o outro? Isso demonstra a figura, a imagem de Deus. A Bíblia diz que nós somos a imagem do Senhor, nós somos o sal da terra, nós somos o refletor, nós somos aqueles a quem Deus olha para, o ser humano olha para nós e vê em nós o caráter de Cristo, a bondade de Cristo. Quanto é 1 mais 1? 2, né? 2 mais 2 é 4, né? E se nós aqui quisermos, ou o irmão, o Júnior, saber que o número 4, que a soma de 2 mais 2 é 4, e se nós quisermos que o número 4 se torne o número 5, é possível? Pelo nosso querer? Não, não é possível. Porque o 4, embora todo mundo queira que ele seja o 5, ele não pode ser o 5. Ele é o 4. Isso quer dizer que a verdade não tem meio termo, ela é absoluta, ela é concreta, ela é verdadeira, ela é absoluta. Embora nós queiramos mudar alguma coisa na Bíblia, ou nos ensinamentos, nas doutrinas de Deus, nós não conseguimos. E aí é onde entra. Irmãos, fique à vontade. Eu já estava passando, pode ficar à vontade. Eu quero que o pastor coloque aqui no telão para nós ler. Pode ficar à vontade. Pode sentar, quem quiser sentar, pode ficar à vontade. Ou reverenciar a Deus na sua palavra. Vamos começar. O tempo está corrido, foi me dado alguns minutos, então tem que ser breve. Eu vou tentar encaixar tudo aqui. Diz da seguinte forma: irmãos, Paulo dando instrução. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espiritual, encaminhai o tal com um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Até aí tá bom. Aí a gente vai devagarzinho, lendo, porque senão a gente não entende. Certo? Ele diz: se nós perceber ou encontrar alguém em um erro, que nós devemos primeiramente ter o quê? O espírito de humildade. Nós devemos ajudar o irmão, assim como a pastora iniciou, mas não com o sentimento de julgador. Em outras passagens bíblicas, vai dizer: quem é tu para julgar o servo do outro?
servo que não é teu? Então quem somos nós, como ditado do mundo, na fila do pão, para querer julgar? Ou porventura nós temos a sabedoria ou a maturidade para poder julgar o outro? Ele diz que nós devemos ajudar o nosso próximo a se erguer em qualquer circunstância, mas não devemos julgar o nosso irmão. E que logo embaixo vai dizer que nós devemos prestar atenção, para que nós não venhamos cair no mesmo erro que ele caiu, ou não venhamos cair em tentação igual ao nosso irmão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós precisamos estar pronto para discipular, para ajudar o próximo. Porque em outras passagens vai dizer que é impossível que um cego guiar outro cego. Outro cego. Vem aqui. Aqui, a palavra de Deus específica é o mesmo sentido, o mesmo conteúdo, só em palavras diferentes. Diz da seguinte forma: cuida, porém, cada um, se não ser tentado. Isso quer dizer, nós vamos cuidar de um irmão financeiramente, querer dar um suporte. Isso quer dizer educação financeira, que às vezes a pessoa precisa de ser educado ou ensinado como lidar na área financeira e não ser ajudado financeiramente, porque você pode dar 10 mil para ela, depois no final do mês ela ainda está devendo, né? Mas embaixo diz: levem os fardos um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Isso aqui, o 2, quando ele diz leve o fardo um do outro, ele quer dizer ajude o seu irmão quando ele estiver passando por uma necessidade, tanto financeira quanto espiritual, ajuda. Mas parece que a palavra de Deus aqui entra em contradição, a gente dizendo, olha, no versículo anterior eu disse o quê? Que nós não devemos ajudar só financeiramente. Aqui que eu quero dizer que nós devemos ajudar financeiramente e também em todas as áreas. É que nós devemos ter pudor, e nós devemos prestar atenção de que forma aquele irmão ou a irmã deve ser ajudado, para que nós não venhamos, como a Bíblia diz, jogar pérola aos porcos, para que nós não venhamos ajudar as pessoas da forma errada. Acaba que depois nós nos prejudicamos e muitas das vezes nos enfraquecemos na fé, mas por falta de sabedoria, por falta de observância. Amém, irmãos? Mais embaixo diz, né? Cumpram a lei de Deus, porque é a ordenança de Deus. Paulo estava sendo inspirado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, quando ele disse que nós devemos ajudar o próximo, que nós devemos ajudar fisicamente e espiritualmente, que nós não devemos julgar o nosso próximo, sim, ajudar, mas com o espírito de mansidão, de sinceridade, de honestidade. Mais à frente vai dizer: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que interessante. Às vezes, eu sei com vocês, mas nós somos seres humanos, eu vou dizer de mim. Isso já aconteceu e a gente tem que se policiar muito. Quando a gente ajuda alguém, muitas vezes, a gente quer se sentir melhor que a pessoa, tanto no discipulado quanto financeiramente, em todas as áreas. Aí onde é que está o erro? Aonde é que está o erro? Porque ele diz que nós estamos enganando a nós mesmos e que o reconhecimento foi ministrado, se eu não me engano, pela pastora Renata, ou então pelo pastor Del, as pessoas têm que olhar e ver em nós a imagem de Cristo. Não nós chegar e falar, pastor, eu sou fulano de tal, sou servo de Deus. Não, as pessoas têm que ver em você uma ação. Tem que ver o caráter de Deus em você, em mim. Mais embaixo vai dizer:
cada um examine a si próprio, aos seus próprios atos. Então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. É aquilo que eu falei. Se você faz, se você é uma pessoa de Deus, se você ajuda o próximo, amém. Mas você não precisa de holofote. Você não precisa que ninguém chame você aqui na frente para dizer: ó, o irmão fulano de tal doou 2 mil à igreja, fulano de tal ajudou, fulano de tal fez uma cesta básica e deu para fulano. Ou então, eu sou o melhor para ministrar. Não, fulano de tal, eu tenho certeza que eu ministro mais do que o fulano de tal que está no altar, ou eu canto mais do que o meu irmão. Isso aí é você se comparar com o próximo. Você está adoecendo a si mesmo, você está demonstrando para você mesmo, a sua consciência está te acusando que você não verdadeiramente é uma pessoa que está pronta para servir o reino de Deus. Não no momento. E hoje, eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui para ganhar o conhecimento, para que nós não venhamos mais praticar a mesma coisa, porque senão já passa a ser um pecado. Porque nós ganhamos conhecimento. Agora, se nós pegarmos e praticarmos, mais embaixo o Senhor ele diz o quê? Na verdade, ele começa antes, ele vai dizer assim: o que você planta, você colhe. E que nós não brincamos, e com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ele está voltando atrás e dizer assim: toma cuidado. O que você está fazendo? Com que? Em que área você está brincando com Deus? Porque tem gente que Deus dá a oportunidade uma vez, dá 2 vezes, dá 3 vezes, e a pessoa brincando. E às vezes porque sua mãe, seu pai ora, sua irmã, seu irmão, sua esposa, e o Senhor tem misericórdia. Porque de exemplo a gente tem muito. Quando o povo se levanta e clama a Deus, Deus mandou o profeta tal, ou como Jonas, destruir a cidade. O povo clamou a Deus. Deus destruiu a cidade? Não. Porque se levantou, porque se posicionou. Mas com Deus não se brinca. E às vezes, quando Jesus voltar, a quem o Senhor vai julgar? A quem o Senhor vai cobrar? Porque o Senhor ele falou e vai fazer. No dia do julgamento final, ele vai cobrar as nossas obras. Porque quem lhe é dado muito, também muito é cobrado. E muitas vezes as pessoas são infantis. Como o pastor diz, a pura verdade. Fica, não, amanhã eu faço. Não, depois eu faço. E depois eu faço. E o seu coração? Não, amanhã eu vou jejuar. Ou amanhã eu vou converter verdadeiramente. Eu estou com meu coração sujo hoje, pequei, mas amanhã eu peço perdão para Deus. Mateus 24, se você for ler do 36 para baixo, vai dizer o quê? Vai dizer que o dia e a hora. Pastor, tem como o senhor colocar aqui para nós ler? Ninguém sabe, só o Senhor Deus. E que será? 2 está no campo, um vai e outro fica. Aí ele vai dizendo que 2 está indo para fulano de tal, 2 está no trabalho, 2 está na nutriza, trabalhando, você está conversando, demora pouco, você olha para o lado, cadê seu amigo? Se foi, você está na sua casa. Mateus 24, me foge da memória, 36. E aí a gente está brincando. Mais a respeito é daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Pai, não, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Pai, não, nem o Filho, senão o Pai.
Mais para frente vai dizer. Deixa eu ver se eu consigo achar. Mais embaixo diz: somente o filho, se não vai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores do dilúvio, as pessoas bebiam, casavam-se, estavam em casamento, indo, e não está percebendo que o Senhor, com todo o ensinamento, com todo o trabalho de anos, de pastores, ensinando, nos ensinando, para que nós possamos chegar a esse dia e ser aprovado por Deus, não só a consumição, mas o dia do arrebatamento. E nós estamos na época de Noé, despreocupado. O que vale mais para nós? O nosso tempo ou o dinheiro? Se alguém falasse assim: ô irmão, eu deposito na sua conta 100 mil reais, mas nós vamos fazer um acordo. Eu deposito e amanhã você não acorda. Qual era a sua escolha? Eu não precisa não, eu quero acordar amanhã. Então aí nós conseguimos entender como o tempo é valioso para nós. Como o tempo é valioso para nós. E às vezes nós desperdiçamos o nosso tempo com coisas vãs. Não, eu deixo para amanhã. Amanhã eu busco a Deus. Amanhã eu me converto a Deus. E o tempo vai passando. Não, eu vou para o meu trabalho, eu estou sem tempo de orar. Mas quando eu chegar eu vou. E se o Senhor voltar, como é que fica? Mais embaixo, ele vai dizer para nós que nós não devemos guardar o conhecimento. Nós estamos sendo instruídos e que nós devemos passar para frente, que nós devemos discipular, que nós devemos ensinar. Porque se foi dado para ti de graça, então você tem que ensinar tudo de graça. Veja, quando você tem um conhecimento, ganha um conhecimento que você não transmite ele, que você não ministra ele, você está engordando, você está inflamando dentro de si. Você está sendo uma pessoa egoísta. E que futuro tem tanta sabedoria para não edificar ninguém? Nós temos o dever de ensinar, porque um dia fomos ensinados. Algo interessantíssimo nessa passagem é que ele diz que quem nos ensinou que nós devemos contribuir, que nós devemos honrá-lo. Algo muito interessante. Em outras passagens vai dizer que aquele que planta a vinha ou planta alguma coisa, ou trabalha, ele tem direito sim, de uma parte, do seu mantimento. Do seu mantimento. Isso é mais que justo. Não é? Muitas das vezes, eles que estão na frente da obra, isso, irmãos, não é puxa-saco, isso é verdade, isso é bíblia. Viu? Pastor, tem como o senhor voltar lá em Gálatas? Só para nós ler, para mostrar para os irmãos, que diz assim, ó. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instruiu. Isso é respeito. Respeito. Dá honra a quem tem honra. Agora eu pergunto: a quem lhe instruiu ou está lhe instruindo? Certo? A quem está te ensinando? A quem está orando por você? A quem intercede por você? A quem ensina? E essa é a pura verdade. Às vezes a pessoa chega arrastando, como é que se diz?
só, o saco, sem nada. Chega na presença de Deus, o Senhor cura, o Senhor restaura o casamento, o Senhor restaura financeiramente, traz paz interior, como Ele diz, atrai com cordas de amor, cura a chaga de nossas almas. Glória a Deus. Sim. Muitas vezes nós ficamos com receio até de dar um dízimo na casa de Deus. Somos orgulhosos. Quando nós vemos o irmão perecer, muitos não dão a mão. Pelo contrário, ainda falam. Falar para quê? Se você chegar no irmão e falar para ele ficar, amém. Mas eu digo para vocês, é em vão e colocar mais lenha na fogueira quando nós pegamos. Se a irmã precisa, um exemplo, a irmã louva, ou eu ministro. Se eu ministro mal, é que os irmãos cheguem em mim e falem. Não que fique falando um para o outro. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ser o quê? Pacificador. Nós devemos ser pacificador. Nós não devemos colocar lenha na fogueira. E nós não devemos ser a língua. Como é que é o nome da língua? A língua maldita? Como é que é, pastor, o nome da Lachon? Isso mesmo. Língua maldita. Aí você acha que nós vamos atrair bênçãos para a nossa vida dessa forma? Não. Vamos atrair maldição para nossas vidas. Às vezes nós ficamos mortos na fé porque nós queremos tanto uma coisa e o Senhor não nos dá. Ou então o fulano de tal nem na igreja vem, mas tem mais condição do que nós. No casamento você vê ele saindo na pizzaria, você se aproxima dele e vê ele na maior brincadeira com a sua esposa. Vê que a esposa do fulano de tal, ela é bem cuidada, né? Vê ele correndo lá na calçada, mas o filho, o cachorro e a mulher. Você vai lá na casa da nova fazer a compra, lá com ele, lá naquele clube, lá naquele parque de água lá, que as pessoas vão lá, geralmente tomam banho. Você passa na correria, eles estão lá no restaurante, comendo. Aí você fala, não pode, por que eu não vivo isso? Você não vai porque você não quer. É porque você não quer. Porque essa é a diferença. Essa é a diferença. A verdade é que nós cristãos, nós somos abençoados e nós não sabemos aproveitar isso ao nosso favor. Nós não sabemos. Mas o fulano de tal abriu uma loja. Sim. A mulher, como eu falei, está no restaurante, está ali, está aqui. Mas por quê? Porque ele faz. Por quê? Porque o relacionamento dele é bom, é porque ele trata a esposa dele bem. É porque ele cuida da esposa dele. Está no restaurante, é porque ele leva para almoçar no restaurante. Está correndo? Está bom? Porque ele faz. Abriu uma loja? Amém. Mas por que ele abriu uma loja? É porque ele rompeu a barreira do medo. É porque ele tem propósito. É porque a pessoa, quando tem propósito, vence. Aleluia. Essa é a diferença. E nós, muitas vezes, nós entramos no comodismo. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, vamos esperar o tempo de Deus. Não é assim? Amém. Mas que isso não seja um argumento para nós sempre permanecer no comodismo, dizendo que é o tempo de Deus. O certo para nós é o que a Bíblia diz, que nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Pelo Espírito de Deus. Só então nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurado. Finalzinho ele diz: o que nós plantamos, nós colhemos. Que de Deus não se brinca. Aí. Então, se você faz coisas boas, você vai colher coisas boas. E se você não colher de imediato, não se preocupe. O Senhor diz que para tudo há um tempo.
de se plantar e também de colher. Então vai chegar a sua vez. A sua vez vai chegar. Mas nós precisamos ser pacientes, esperar com paciência no Senhor. Que às vezes o seu tempo, o meu tempo, não é o tempo de Deus. E às vezes nós perturbamos. É certo que nós estamos num mundo em que Ele tem... Você já fez um plano de internet? Ou alguma coisa do tipo que tem várias coisas agregadas em um só, que se torna quase perfeito, você fala, não é isso aí que eu quero. O mundo te oferece o quê? Dinheiro, lazer, uma enorme coisa, variedade de coisas, se torna quase perfeito. Mas com isso, nós deixamos a presença de Deus, ou substituímos pelas coisas do mundo. Com isso, muitos estão doentes da alma, muito infelizmente não vai conseguir romper para chegar no céu. Porque essa é a verdade, essa é a pura verdade. Nós passamos a semana todinha trabalhando. Quando nós chegamos aqui, meia hora para louvar o Senhor, o que nós fazemos? O Senhor, Ele disse que nós devemos tomar cuidado. Nós devemos reverenciar o Senhor. Nós devemos pensar até o que nós vamos falar na presença de Deus, para nós não ser fingido, para nós não falar aquilo que não provém do nosso coração. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós devemos ser verdadeiros. Nós devemos se esforçar para ser verdadeiro. Porque qual é a diferença entre nós e a verdade? O ímpio. Nenhuma. Todos nós temos os mesmos sentimentos. A diferença é que nós fizemos uma escolha a estar com Deus. E nós temos o privilégio de ser instruídos, de recebermos a força do Espírito Santo quando nós buscarmos. E esse é o porém. É que a pessoa vem, não busca Deus, volta pior do que veio. E às vezes sai falando da igreja, ou não tem uma fé no Senhor Jesus concreta. Porque nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, para que nós possamos ser restaurados. O Senhor disse que quando nós buscarmos verdadeiramente, buscarmos o Senhor, e Ele vai nos trazendo cura até que chegue como um sol que brilha ao meio-dia. Amém, irmãos? Então nós devemos ser humildes para com o próximo e para com nós mesmos. Nós devemos olhar para o irmão e olhar para nós, e termos cuidado para nós não cairmos no mesmo erro do irmão. Nós devemos respeitar, honrar os nossos líderes, porque isso é justo, é de Deus. Nós devemos ter cuidado com o que nós vamos plantar, porque nós vamos colher. Nós vamos colher. Amém, irmãos? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. E mais uma vez, é um privilégio estar com os irmãos. Muito obrigado. E que o Senhor abençoe vocês e eu também. Amém? Amém, Jesus. Vamos para casa então, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade que nos deu. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de participar da ceia do Senhor como o corpo de Cristo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos. Pai, nós queremos clamar, suplicar por cada lar aqui representado, Pai, cada casa aqui representada seja alcançada pelo Senhor. Pai, que a Tua poderosa mão esteja sobre cada vida, Senhor, trazendo renovo, restauração, Pai, trazendo propósito, Pai, dando direção, Pai, a cada um dos Teus filhos. Pai, aqueles que não puderem estar aqui, que o Senhor nos alcance, aonde quer que eles estejam, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Papai, eu te peço em nome de Jesus, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, Papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repousem sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando os crentes digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.